Então vamos lá, devagarinho, tá? Vamos levar aí o que temos para ver. Pegar a ordem, né? Mais ou menos a ordem que a gente viu ao longo do ano, né? Algumas coisas tu vai ver, né? Que eu vou dar mais ênfase, outras eu vou dar menos ênfase, e tu sabe muito bem por quê, né? Devido à importância que tem para nós, tá? Mas aí o que eu te peço, não esquece, é revisão, ok? Então o que acontece? Caso eu passar assim, ó, barará, 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 e tu quiser perguntar, tu pergunta, chama aí, né? Ou abre o microfone, fala, tá? Que a gente volta sem problema nenhum, tá? Mas tu sabe que algumas coisas eu vou passar assim porque são menos importantes, algumas coisas eu vou só comentar, que é justamente pra gente ir adiante, porque, como eu te falei, eu vou revisar tentar, né, pelo menos revisar nessas 3 noites aí, praticamente tudo, né, ou pelo menos pincelar, e aí dar mais ênfase, perder um tempinho a mais. Eu não sei se vocês viram aí, eu botei até uma organização diferente ali, transcrição, tradução, já tudo hoje, né, que é para te relembrar, porque eu acho importante, né, já junto ali de DNA e RNA, ali na parte de moléculas, já vou adiantar hoje que é para depois, mais adiante também, não, a gente não precisar ir atropelando, tá? Então vamos lá, né? Vamos revisar então a parte de bioquímica, né? Que é a parte de bioquímica, vamos dizer assim, não é uma não são questões recorrentes, mas são questões que vira e mexe aparece dentro de um contexto, né? Bom, então nós temos a primeira, né? Não esquece, né? Em relação aos elementos, né? Que formam os seres vivos, nós temos os inorgânicos e os orgânicos, ok? Então, inorgânico, nós temos a água e os sais minerais, né? Os íons, como vocês preferirem, né? Então, aqui, ó, vamos relembrar algumas coisinhas, tá? Então, o solvente universal, né? Porque a molécula de água é uma molécula, né? Polar, né? Nesse caso, bipolar, ok? Porque vai apresentar tanto cargas positivas como cargas negativas. Tá? Então, por isso que ela é um dos melhores solventes que existe na natureza, e aí a gente está falando de seres vivos, eu sei que existem outros solventes, né? Mas na natureza é o melhor solvente que nós conhecemos. Aí o que a gente não pode esquecer, que ela não dissolve, então, né, partículas ou, por exemplo, lipídios, tá? Porque são substâncias apolares, beleza? Depois, ó, característica físico-química da água, tem uma alta tensão superficial. Nessa alta tensão superficial, né, faz aquela a questão, né, dos insetos, de alguns répteis conseguir caminhar sobre a água, tá? Alto calor específico, então é necessário, né, uma grande quantidade de energia para que a água, né, mude a temperatura e, consequentemente, mude de estado, tá? Estado sólido, líquido e gasoso, e assim por diante. Então, são características, né? Então, também por isso que a gente encontra grande parte dos seres vivos, a maior quantidade que forma eles é água. Ah, porque imagina, com as oscilações da temperatura ambiental, isso faz com que o ser vivo ele não tenha prejuízos metabólicos, porque a água está nas células, está no citoplasma, e aí tu tem uma menor, né, uma menor variabilidade interna, tá? Organismos, então, olha aqui, ó, mais jovens, têm a tendência de ter uma maior quantidade de água. Não esquece que isso também está associado à questão do metabolismo. Então, quanto maior a quantidade de água num ser vivo, né, ou até mesmo na célula, num tecido, mais atividade metabólica não é que ele tenha, mas existe mais chance que ele tenha. Vamos pegar um exemplo, fígado e ossos. Então, o fígado tem muito mais metabolismo do que os ossos, né? E aí a idade também, e também varia, né, de espécie para espécie. A gente não pode esquecer que também tem essa variação, né? Então, de um inseto para um humano, para uma água-viva, para um porífero, para um plateuminto, então a gente também vai ter essas variações. Olha aí, ó, uma questão importante que envolve os vegetais, tá? Tu não pode esquecer disso aqui, que a gente chama de capilaridade, tá? Então, a capilaridade, então, é uma propriedade física, né? Que tem aí, por exemplo, da água conseguir, né, subir, se mover em relação à pressão que é exercida sobre ela. Tá? Então, lembra da teoria de Dickson ou da teoria tensão, coesão. Tá? Então, quanto mais pressionada a água tiver
dentro de um capilar ou dentro de um local, mais choques elas têm e mais fácil ela vai conseguir subir, ó. Como mostra aqui, ó. Um mais largo, a água sobe um X, né? Um pouquinho mais fino, um pouquinho mais alto e assim sucessivamente. Ah, então, não esquece que esse fenômeno é importante, né? Junto com outros, não esquece disso, junto com outros, pressão positiva da raiz, a teoria da sucção foliar, né? A transpiração, a fotossíntese também auxilia, só que a fotossíntese não está relacionada à teoria de Dixon, e sim à transpiração. Então, quando a água perde água pela folha, né? Então, tá vendo? Então, tudo isso a gente pode, às vezes pode não cair a água em si, a capilaridade, mas aí vem, por exemplo, essa situação, né, que nós temos então aí como é que se diz, dos vegetais, tá? E isso tu sabe que falar de vegetais, falar de fisiologia vegetal é uma questão, então, o quê? Extremamente pertinente, tu sabe disso, né? Porque essa questão, ela vira e mexe, aparece. Ou como hormônios, às vezes, ou como, como é que se diz? Movimentos vegetais, ou, né, fotossíntese, que faz horas que não aparece, né? Só para te lembrar disso, fotossíntese que faz horas que não aparece, ou também, né, como os fenômenos, né, de transição. E aí a gente também tem os tecidos, né, lenho, xilema, nesse caso, para fazer com que essa água suba, tá? Ó, atua como lubrificante nas estruturas, né, de locomoção de seres vivos e realiza transporte de substância, tá? Então, no sangue, na seiva, nos vegetais. Vamos ver o que mais que eu poderia falar. Ah, osmorregulação, né? A solubilidade, a diluição de substâncias. Tranquilo aqui, pessoal? De boas na Lagoas? Né? Tranquilo. Tranquilo, né? Bom, vamos adiante. Depois, ó, temos aqui o quê? Os sais minerais. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Tá, beleza. Tá? Então, aqui, ó, os sais minerais, né? Então, nos sais minerais, o que que nós temos, né? Alguns importantes, tá? Então, eu vou pegar aqui primeiro o cálcio. Bom, então, ó, formação, né? Forma os ossos, dentes, contração muscular. Só que além da contração muscular e da formação dos ossos e dos dentes, nós temos mais uma coisinha, que é a contração do músculo. Lembra? Contração dos músculos, a necessidade, né, de ter cálcio para que aconteça a contração muscular, tá? Além disso, não era isso que eu queria falar. Ah, nós temos o quê? Como é que é? A coagulação sanguínea, tá? Então não esquece que o cálcio também ele está relacionado à coagulação sanguínea. Depois o iodo, ó. O iodo, lembra, tem a ver com T3 e T4, hormônios da tireoide que atuam no metabolismo celular, tá? Depois, ó, potássio e sódio. Lembra? Estão sempre juntos, né? Sempre fazendo aquela osmorregulação e a bomba de sódio e potássio. Então, ó, o potássio, né? Eles atuam ali não na contração, mas no relaxamento da fibra muscular, né? E o sódio, além da bomba de sódio e potássio, além da osmorregulação, ele também está relacionado, né? Aqui nesse caso, a pressão. Então, quanto mais sódio tiver no corpo, mais água tu retém, mais eleva a pressão, tá? Fósforo, olha aqui, ó. Também ossos, também dentes, e aí vai formar algumas moléculas importantes. Além dos ácidos nucleicos, ATP, que é uma molécula energética, a fosfocreatina, que também é uma molécula energética. E aí eu venho para cá, ó, ferro, né? O ferro, tu sabe, ele é extremamente importante para que a gente produza a hemoglobina, para que a gente tenha a hemoglobina nas nossas hemácias e que aí a gente consiga, então, controlar, né? Controlar não, produzir, né? Hemácias saudáveis e que, consequentemente, vão fazer o transporte de oxigênio. Depois, o cloro, né? Ácido clorídrico e equilíbrio hídrico, ok? E aqui o magnésio, aquele que está sempre relacionado, é o magnésio, não é o manganês, não confunde, tá? É o Mg, não o Mn. Então, ó, o magnésio, que ele vai estar lá associado a quem? A clorofila. Então, ó, ferro associado à hemoglobina, lembra até uma molécula muito parecida uma com a outra, tá? E o magnésio vai estar associado, então, à produção da clorofila, beleza? Ó, vamos adiante. Chegamos então nos orgânicos, né? Então, ó, carboidratos, né? Hidratos de carbono, os glicídios,
né? Então, nesse caso aqui para nós, né, são compostos orgânicos com carbono, hidrogênio e oxigênio, pode até ter outras coisas associadas, duas funções básicas, né? Então, a função energética, né, glicose, amido, glicogênio, e estrutural, celulose e quitina. Peguei aqui dois exemplos aqui, né, para a gente entender assim, tá? Bom, vamos lá, né? E aí já misturando ó, com a fisiologia do sistema digestório, tá? Porque tu sabe que o Enem vem assim, ele até fala da molécula, mas no fundo, né, ele quer uma parte da fisiologia, ou o contrário, ele vem como se fosse uma digestão e ele vai te perguntar que molécula é, tá? Então, olha lá, ó, o excesso, né? Então, se tu ingere, né, muito carboidrato, então tu vai ter uma dieta chamada de hipercalórica. Não esquece que isso aqui nem sempre é negativo. Tá? Pensa numa pessoa desnutrida, uma pessoa que passou muito tempo, né, sei lá, no meio do mato, foi encontrado, ele vai precisar em seguidinha, além de muita hidratação, de soro fisiológico para reequilibrar as questões do sangue, da osmose, dos rins, ele vai precisar de uma dieta também hipercalórica, porque ele vai precisar de muita energia porque ele perdeu, sei lá, porque estava perdido no meio do mato, tá? Então, idosos podem precisar de dietas hipercalóricas, tá? Então, algumas situações, aí vai depender do contexto que de repente o Enem possa abordar para vocês, tá? Então, ó, aumento da massa gorda, estresse oxidativo. Isso aqui pode causar, o estresse oxidativo pode causar câncer. Então, o excesso de carboidrato ao longo da tua vida, ele vai te gerar. Lembra quem estava ontem lá? Comentei lá na sala, né? Que, por exemplo, os radicais livres. Lembra dos radicais livres? Então, alguns radicais livres, eles podem se associar às proteínas, aquelas de membrana, pode fazer alterações, assim como eles podem entrar nas células e fazer alterações no material genético. Também pode vir daí do estresse oxidativo, tá? E ainda, né, causar a diabetes, nesse caso aqui, tipo 2, tá? Bom, também, ó, a carência ou a dieta pobre em carboidratos, ela vai gerar o quê, ó? Emagrecimento, apatia, né? E aqui já pensando pelo lado do emagrecimento, no caso de uma pessoa obesa, é extremamente saudável, né? Mas no momento que tu não tem, né, porque tu não ingere ou porque tu não tem acesso a esse alimento, e aí tu vai ter alguns distúrbios, né? Então, ó, apatia, alterações metabólicas e até mesmo pode causar depressão, tá? Tranquilo? Depois, ó, aqui falando, né, dos carboidratos, então, ó, alto índice glicêmico. Então, quando tu ingere um carboidrato, olha lá, o potencial do alimento em aumentar a glicemia. Então, ó, a pessoa desmaiou, dá uma balinha para ela. Por que uma balinha? Porque ali na balinha tu tem um alto índice glicêmico. Então, olha lá, ó, vai elevar muito rapidamente a tua glicose no sangue. E depois também ela tem uma queda bem, vamos dizer assim, mais profunda. Quando, por exemplo, quando, por exemplo, tu ingere um carboidrato, né, de baixo índice glicêmico, ou seja, aqueles que estão associados às fibras de uma forma geral, ah, ou que são mais fibrosos, então tu vai ter, né, tu não vai ter essa elevação tão alta e tu vai ter a manutenção desse índice, vamos dizer assim, não tão alto como aquele de alto índice, mas por mais tempo, entendesse? Por isso que ele dá aquela sensação de saciedade. Quando tu come um chocolate, ele te dá um pico de açúcar, mas ele não te dá a sensação de saciedade. Quando tu ingere, por exemplo, uma batata doce, ela te dá um pico que talvez não seja tão alto quanto, por exemplo, do chocolate, mas ela te dá uma saciedade por mais tempo, tá? É isso que eu quis representar aqui. Então, aqueles que são mais fibrosos têm a tendência de não ter esses picos, tá? Mas te dá uma sensação de saciedade por mais tempo. Ao mesmo tempo, quando tu ingere uma balinha, um chocolate, né, uma bala de goma, tu tem aquele prazer momentâneo, aquele pico de carboidrato, de índice glicêmico, mas ele também cai rapidamente e aí depois tu já tem vontade de comer. E é isso que faz o problema, né? Então, ó, só para te lembrar aqui, ó, monossacarídeo com monossacarídeo, quando se liga, formam os disacarídeos. Lembra que temos alguns importantes, como a lactose, tá? Só para te lembrar, a lactose é um disacarídeo formado por uma glicose e por uma galactose, tá? Então, ó, só o organismo humano absorve, absorve
somente monossacarídeos. Então a gente precisa fazer a quebra de um polissacarídeo até mono, tá? Até ele ficar em monossacarídeo. Senão a gente não consegue absorver, tá? Bom, aqui coloquei, né, só para descargo de consciência, né? A gente tinha até visto isso aqui. Então, ó, não é uma coisa que a gente tem importância, mas só para a gente, né, ficar aí fresquinho, né, já que essa semana é de revisão mesmo. Ó, então o que que acontece, né, na intolerância à lactose e tal? Então, ó, intestino delgado, chega a lactose, né? O que que tem na lactose? A galactose e a glicose. E aí o que acontece? Tu não tem a enzima para quebrar, né? E aí o que que acontece? Essa lactose ela vai ficar à mercê, ela vai ficar de alimento para algumas bactérias. E essas bactérias olha lá, vão quebrar aquela lactose e vão produzir gases, né? E aí tu vai ter distensão abdominal, diarreia, desidratação. Então aqueles gases eles vão esticar o teu intestino, é isso que quer dizer distensão abdominal, né? E aí tu vai ter aquela sensação desconfortável, ok? E vai, né? E aí, consequentemente, como tu produz, ó, tu não vai absorver muita coisa, então a água, olha aqui, ó, pode ser medido na respiração. Então, o que acontece, olha aqui, ó, essa água ela vai ficar no teu intestino e por isso também, ao invés de ser absorvida, e por isso também tu vai ter, né, essa diarreia aí mais constante. Não é por causa do leite, sim, porque tu não consegue absorver água, porque a água, lembra, ela vai solubilizar os meios. Então, se tu não absorve aquilo que as bactérias quebraram, a água não vai ser absorvida pelo nosso intestino. E aí vai ter diarreias constantes, tá? Pode causar desidratação, além de outros problemas, algumas infecções paralelas a isso aí. Depois, ó, o que que nós temos, né? Estruturais, né? Aquelas que apresentam funções estruturais. A celulose, extremamente importante, né? Porque está nos vegetais, porque está na parede celular dos vegetais, porque tem uma importância econômica, porque está relacionada a desmatamento, porque está relacionada a florestamento. Não confunde reflorestar com florestar. Olha como é que eu posso pegar um carboidrato e misturar até mesmo com impactos ambientais, tá? Com a indústria madeireira, tá? Então, com as queimadas, com a monocultura, eu posso misturar com tudo isso. Tá vendo? Ah, ó, então, a celulose tem uma grande importância, tá? Além de trazer impactos ambientais, não só pela floresta ou florestamento, que tu vai lá e põe eucalipto, sei lá o quê, mas também quando é processado ou quando é formado o papel. A gente não pode esquecer disso, porque para fazer o papel branquinho, bonitinho, a gente introduz muita química ali. E essa química ela é descartada em algum local. Pode ser num rio, pode ser num banhado, pode ser num riacho, pode ser num lago, pode ser no mar. Entende? Então tu vai ter que liberar isso em algum lugar. E esses lugares vão contaminar tanto o lençol freático como rios, lagos, podendo causar outros impactos ambientais além do florestamento. Tá vendo? Então é uma indústria que traz um problemão aí, tá? A quitina, né? A quitina, então, um outro polissacarídeo também muito importante, né? Que vai estar na parede celular dos fungos. E em alguns animais vai formar o exoesqueleto, como insetos, ali, alguns artrópodes e assim por diante, tá? Ó, polissacarídeos estruturais possuem baixa digestibilidade. Então, por isso que nós não conseguimos ingerir nenhum animal, né? A celulose, precisamos de micro-organismos para fazer isso, e a quitina muito menos, né? Aí, como eu tinha falado, ó, das questões das fibras, né? Então, ó, funcionam como um pré-bióticos, retardam a absorção de glicose e colesterol, tá vendo? Então isso é extremamente importante. Por isso que eu falei, comer um carboidrato fibroso, né? Então ele te dá uma sensação de saciedade por mais tempo, porque teu corpo trabalha mais também, teu intestino trabalha mais. Então, e vai absorvendo aos pouquinhos. Quando tu tem, né, uma fibra, né, vamos dizer assim, um carboidrato sem fibra, todo aquele açúcar é rapidamente absorvido e te dá um índice glicêmico muito alto. Aqui alguns exemplos, né? Pectina, então aveia nas frutas, né? E outros, né? Vegetais fibrosos, ou até mesmo cascas, sei lá, folhas, e, né? Frutos ou casca de frutos, como, por exemplo, a da maçã, né? Tem gente que tira, né? Aquilo ali é extremamente importante para o nosso intestino, né? E assim por diante. E as fibras insolúveis, ó, aumento do volume e da umidade do bolo fecal, facilitando, então, o intestino. Então, celulose, ó, casca de frutas e cereais, tá? Então,
Tá vendo? Então, essas fibras são extremamente importantes aí para que a gente consiga, então, ter vamos dizer assim, uma saúde melhor como um todo, né? Pensando em fisiologia, corpo humano, mas também do intestino, tá? Lipídios, tranquilo, carboidratos? Deu para relembrar essas coisinhas assim? Vai ver que tá vendo que eu tô trazendo coisas mais contextualizadas, né? Mais contextualizadas do que propriamente aquela coisa decoreba, porque tu sabe que o Enem vem assim, tá? Alguma coisa aí, qualquer coisa, tu grita. Ah, então, ó, lipídios, né? Funções na dieta, né? Fonte de nutrientes essenciais, saciedade, palatabilidade, né? Então, tudo que tem gordura dá um gosto melhor, não é inegável, tá? É inegável. Inclusive, é introduzido, né? Uma balinha de goma, tu sabe, não sei se tu sabe, mas ela é feita só de pelanca, de gordura do couro, né? Do animal, tá? Então, ó. Funções no organismo, né? Fonte energética, não é primária, mas é uma fonte energética. Isolamento térmico, né? Lembra lá, os animais, né? Proteção, precursor de hormônios, tá? Transmissão de impulso nervoso, lembra a bainha de melina? Formação de membrana, aí os fosfolipídios, colesterol e assim por diante, tá? Ó, excesso de lipídios na alimentação, dieta também hipercalórica, aumento de massa gorda, tá? Alterações metabólicas e problemas cardiovasculares. Vamos ver mais adiante a arteriosclerose. Depois, ó, a dieta pobre em hormônios, alterações hormonais, né? Porque se tu não ingere aquela coisa, tem que tirar totalmente os lipídios da minha alimentação, tu vai ter problema. Não vai produzir alguns hormônios, ou tu, não é que vá, tu pode ter problema. Pode causar infertilidade, porque a vitamina E, ela está associada, né, aos lipídios, alterações metabólicas e redução até mesmo do crescimento, tá? Alguns, ó, os exemplos, aqueles clássicos, né? Os glicerídeos, né? Os cerídeos, importante para os vegetais, tá? Os esteroides, importante para nós, animais, né? Os fosfolipídios, poderia até botar aqui os carotenoides, né? Lembra dos carotenoides? Os carotenos? Ah, também poderiam estar aqui. Mas coloquei esses quatro aqui que eles têm mais essa relação fisiológica. Olha aí, ó. Ah, então o que que eu tenho aqui? Ah, os fosfolipídios, ou seja, né? Olha lá, ó. Aqui eu tenho os esteroides, tá? Então, ó, esteroides. Então, estruturas da membrana, percursor hormonal, síntese de vitamina D, o excesso, olha lá, ó, de esteroides, ou nesse caso do colesterol, né, especificamente, vai me causar aterosclerose, tá? Não esquece que esses lipídios são produzidos pelo nosso corpo, né? Então eu tenho uma forma endógena, que equivale aí a 80, 85% do colesterol no nosso corpo, e eu também tenho uma forma o quê? Exógena, que aí vem da alimentação, tá? Ah, óbvio que eu não podia deixar de falar desses dois caras, né? Então, ó, então o que que eu tenho, né? O LDL e o HDL. Lembra? São lipoproteínas, tá? Não são somente lipídios. Ah, então olha lá, para ser transportado, né, no sangue associa com proteínas. Então, o LDL, proteína de baixa densidade, é o chamado de mau colesterol, né? E o HDL é chamado de bom colesterol, ok? Então, nós temos essa relação. Lembra? O LDL tem afinidade pelas paredes dos vasos, principalmente das artérias, e o HDL tem afinidade pelo LDL. Então, por isso que a gente tem que ter sempre o HDL maior que o LDL. Isso quer dizer que, teoricamente, ele está se grudando mais no LDL e está removendo ele das paredes ou está removendo ele do nosso corpo, o excesso, né? Mas nunca acima do limite, tá? Bom, aqui a progressão então de uma arteriosclerose, né, uma lesão inicial, né? Olha lá, uma raia gordurosa, acúmulo de lipídio intracelular, uma lesão intermediária, um ateroma, olha lá, ó, desenvolvimento do núcleo lipídio extracelular, olha ali uma placa fibrosa, e aí já comprometeu esse vaso, né? Olha ali, ó, começa a calcificar, então olha o cálcio aí de novo aparecendo, vai enrijecer esse vaso, então é por isso que às vezes rompe, às vezes bloqueia, mas às vezes rompe porque ele fica enrijecido e rasga, e aí a lesão, ó. Lesão ou ruptura, ruptura de placa, trombose, bloqueio do fluxo sanguíneo e aí o infarto, o famoso infarto. Tranquilo? Aqui ou não? Deixa eu pegar minha água aqui que eu esqueci. Tranquilo.
De boas, adiante. Ó, depois, ó, são agora os fosfolipídios, né? Então, o que a gente tem aí, ó? São lipídios associados ao fosfato, formam membrana plasmática. Então, ó, a cabeça, né, formado de álcool e fosfato, ok? É a parte polar, ou seja, hidrofílica. A cauda, lembra? Ontem a gente viu, né? Ela pode ser as duas saturadas, ou uma saturada e uma insaturada, né? As caudas de ácidos gráficos, apolares e hidrofóbica. Então, por ela apresentar essas duas características, uma hidrofílica e uma hidrofóbica, então a gente diz que é uma molécula anfipática, tá? Então ela apresenta essa anfipatia, beleza? Ó, proteínas, né? Aí começamos a falar de coisas, né? Mais próximas, não que os lipídios não sejam, né? Alguma coisa deve aparecer, ou em membrana plasmática, alguma coisa. Então, o que que são proteínas? Ó, são polímeros formados e associação de aminoácidos, tá? Não esquece que esses aminoácidos, eles têm o quê? A ligação peptídica entre eles. Ah, não esquece também que eu tenho o quê? Um ácido carboxílico ligando a uma amina. Tá? Então, o carbono lá do ácido carboxílico se liga ao nitrogênio da amina. Então, ó, funções das proteínas como um todo. Catalítica, e aí depois a gente vai conversar, né? As enzimas estruturais, o colágeno, a queratina, dois exemplos. Contráteis, né? Actina e miosina, transporte hemoglobina, defesas anticorpos e reguladoras alguns hormônios, tá? Então aqui está uma proteína, como realmente elas são, né? Inclusive lembrando aqui, parece um anticorpo, né? Por isso que a gente faz aqueles como se fosse um izinho. Aqui o modelo chave fechadura, então a função na catalítica das proteínas. Vamos lá de novo, ó. Excesso, então, de proteína pode causar alterações metabólicas, problemas hepáticos, tá? Alterações renais e até a gota. Ah, por que a gota? Porque a gota é o excesso, não é de proteína, mas é o excesso de ácido úrico. Não esquece que as proteínas elas podem formar três moléculas a partir da sua degradação: ureia, ácido úrico e amônia. Ok? Então, a amônia no nosso corpo é praticamente, não é impossível, mas tem que ser rapidamente metabolizada e retirada do corpo, tá? Ou transformada. A ureia, ela vai circular e a gente vai eliminar. O ácido úrico a gente tem mais dificuldade. Quando ele acumula, ele causa gota, que é aquele problema, né, que dá nas articulações, inchaço, né, retenção de líquido. Então, tem um problema bem sério. Então, o que que tem que se cuidar? Uma pessoa que toma whey protein, essas coisas, esses suplementos alimentares, ele tem que tomar muita água, que é justamente para fazer a absorção no músculo e para que ele não fique circulante e que não cause comprometimento aí das funções, tá? No caso da carência, né, no caso de proteínas, é redução de crescimento, edema da fome, ou seja, né, tu vai ter então como se fosse lesões, e essas lesões, isso é uma expressão, tá? Não é que assim, aconteceu um edema como se fosse um roxão, tá? Embora também possa acontecer, tá bem? Mas é mais ligado a uma expressão. Aqui são, por exemplo, tu começa a ter lesões corporais, né, que tu não sabe por quê, tu não te bateu, tu não vai dar, então a gente chama de edema da fome, tá? E a perda de massa muscular, óbvio, né? Então, quem não ingere proteína vai ter esse probleminha aí. Então, ó, as proteínas, só para te lembrar, primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Então, a complexidade e a estabilidade aumenta de acordo com esse sentido, tá? Então, ó, linear, helicoidal, globosa e alta complexidade, tá? Quaternária, não esquece que ela tem alta complexidade. Depois, ó, proteína simples, formada apenas por aminoácidos, proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos e outros elementos. Ontem até conversamos sobre algumas, né? Então, ó, lipoproteína, glicoproteína, nucleoproteína, mineraloproteína. Então, pode estar associada a lipídio, glicídios, né? Ou glicose, nucleotídeos, e minerais, tá? Sais minerais. Bom, o que que eu tenho aqui? Glúten. Ó, é uma proteína que se encontra na semente de muitos cereais combinada com amido. Então, o que causa a famosa doença celíaca ou enteropatia glúten induzida. Olha lá, ó. Observação microscópica e eu coloquei só para te falar dessas estruturas, chamadas de microvilosidades.
Então, uma pessoa que tem doença celíaca por muitos anos, ela vai ter dificuldade de que, olha aqui como é que fica, olha aqui, ó. Ela perde as microvilosidades. Então, ela também perde a capacidade de absorção de nutrientes. Tá? Tá na hora de cair uma coisinha assim. Como eu falei ontem para vocês, eles adoram microvilosidades. Eles adoram diferenciações de membrana. Então, eles podem vir com uma questão contextualizada, até mesmo com imagens. E aí seria uma questão até, acredito eu, bem fácil, né? Por quê? Porque aqui as velocidades estão bonitonas, né? E aqui a pessoa perde, porque acaba destruindo, né? Pela doença celíaca, tá? Ó, enzimas, né? Então, moléculas que reduzem energia de ativação e aceleram a velocidade das reações. Isso é extremamente importante, tu sabe disso, né? Catalisadores. Ou, né, no caso da biologia, né, a gente pode até adaptar aí chamando de biocatalisadores, né? Então, ó, a coenzima, a parte proteica, o cofator, aquilo que se liga, né, a parte não proteica. Ah, podem ser um sal mineral e principalmente as vitaminas, tá? E aí sim ela tá, vamos dizer assim, pronta para atuar, pronta para realizar aquilo que ela tem que realizar, tá? Aqui o modelo chave fechadura, né? Então enzima mais substrato, complexo enzima substrato, e aí depois eu tenho, né, a enzima que não é consumida no processo, tá aqui embaixo, né? E aí eu tenho os novos produtos. Tá? Então não esquece, característica de enzima é não ser consumida no processo. Oi, aqui, é isso aí. Saiu alguma coisa atravessada aí. Ó, também temos em que em relação às enzimas, ó, especificidade, né? Então, um centro ativo vai encaixar, vai reconhecer somente aquele substrato específico, por isso o modelo chave fechadura, né? Então, ó, a estrutura tridimensional da proteína, que a gente chama de centro ativo, que é onde o substrato se encaixa. Olha lá, ó, encaixou, liberou os produtos, e aí esses produtos aí vão ficar circulante, tá? Reversibilidade, uma característica importante das enzimas, o que elas fazem para o lado, elas também fazem para o outro. Ó, a anidrase carbônica da nossa respiração. Tá? O exemplo mais, vamos dizer assim, né, mais clássico que a gente tem disso aí. Senão a gente não conseguiria nem expirar, quer dizer, né, liberar aí, no caso, o gás carbônico aí para o meio externo. Porque lembra? Ele é dissociado em H mais CO3, HCO3 menos. Ah, então eu tenho um íon, tenho um cátion e tenho um ânion. Ah, e aí ele é transportado normalmente pelo plasma. Quando chega nos pulmões, volta, né? Eles entram na hemácia, aí tem lá dentro a a anidrase carbônica forma rapidamente o ácido carbônico, e aí libera a água, né? E o CO2. Tranquilo até aqui? Lembram de tudo isso, né? Nenhuma novidade, nenhum problema em relação a isso? Tranquilo? Tranquilo. Muito. Ó. Depois, ó, temos aqui então, ó, enzimas, né, influenciadas da temperatura, né, e pH. Não esquece também que um outro fator que pode influenciar, mas não desnaturar, tá? Ele influencia, mas não desnatura, é a quantidade do substrato, tá? Então, ó, influencia a temperatura e o pH, então tu vai ter temperatura ideal e pH ideal. Não quer dizer que ela não vai funcionar se não tiver na temperatura e no pH ideal. O que vai dar problema vai ser que ela não vai ter, vamos dizer assim, ó, o seu ápice de atuação. Mas se essa temperatura ou esse pH passar muito do ponto, aí eu posso ter um problema chamado de desnaturação proteica, ou desnaturação enzimática. Isso acontece tanto com proteínas como com enzimas. E não esquece que existe um tipo de desnaturação que é total e uma é parcial, tá? A total, o ovo, a clara do ovo. Depois que tu frita ele, tu não consegue fazer aquela clara voltar a ser o que ela era antes. Então, isso é uma desnaturação total. Já aquela da chapinha do cabelo, né? Quem fez aquele simulado alguns anos atrás vai lembrar, né? A da chapinha do cabelo. Então, quando tu faz lá, né, a chapinha, faz lá o negócio lá, passa aquele ferro lá, que vocês são tudo pobre, que eu sei. Ah, então vocês põem o cabelo lá, né, molhadinho e tal, e aí põe
a toalha aquela em cima da cama, senta no chão e aí vão passar. E pede para a colega passar o cabelo. Ah, então. Essa aí é uma desnaturação parcial, ok? Porque depois se tu pegar uma umidade, pegar uma chuvinha, pegar um chuvisco lá, tu sabe que o cabelo já começa a virar saroba de novo, tá? Então, ó, excesso de substrato pode saturar a enzima, ou seja, fazer com que ela não consiga digerir tudo aquilo que tu tem necessidade de digerir naquele momento. Então, a quantidade também influencia na ação, mas só te lembrando não desnatura a proteína, tá? Ou nesse caso aí a enzima. As vitaminas, né? Ó, sempre é importante saber quem são as hidrossolúveis para o Enem, tá? E lipossolúveis, então vitamina C, né? Complexo B. E aí, ó, todas, né? Do complexo B, ou seja, essas aqui nós precisamos de ingestão diária, tá? Elas não ficam armazenadas, tá? Pode ser. Ah, pode ser. Ah, que é mais simples, né? E aí tu tem, no caso aí, é mais fácil dela desnaturar totalmente. Ah, no caso das mais complexas, aí tu tem estruturas terciárias e quaternárias, tá? A lipossolúvel, olha aqui, ó, é aquelas que tu não precisa ingerir diariamente, porque elas ficam armazenadas, inclusive algumas, né, elas podem até ser produzidas pelo nosso corpo, desde que tu tenha os ingredientes, tá? Bom, então, ó, começando pela vitamina K, né? Eu sempre digo, né? Tu tem que lembrar sempre das doenças, ou seja, a falta, né? Então, vitamina K, ela é uma anti-hemorrágica, então ela evita hemorragia. Ah, então, ó, essencial para coagulação sanguínea, né? Transformar a protombina em trombina, lembra? Precisa de cálcio, precisa de tromboplastina e precisa de vitamina K, que é liberada pelo fígado, tá? Sintetizada por bactérias na flora intestinal, claro que não é suficiente só essas bactérias produzindo para nós, tá? Só para te lembrar isso. Depois, ó, a vitamina E, né? Combate a radicais livres, né? E por isso que quando tu faz dieta lá, ó, o pessoal manda tu comer, ó, olha aqui, ó, aqui embaixo, ó, os grãos, né? Para combater aqueles radicais livres da tua alimentação desregulada, tá? Até porque se tu pensar, uma castanha, ela tem uma grande quantidade de óleo, que então teoricamente não seria bom, mas como ela tem vitamina E riquíssima, ela combate tudo aquilo que para tu fazer, vamos dizer assim, aquele processo detox, né, desintoxicação. Então vitamina B nada. Vitamina E é importante para isso, tá? E aí aquela que ela tá mais associada, né, que ela evita a esterilidade. Tá? Então, é anti-esterilidade, ou seja, a falta dela vai causar esterilidade. E antioxidante, tá? Ó, vitamina D de danoninho, né? A vitamina, teoricamente, do sol, né? Então, o metabolismo do cálcio. Por quê? Porque ela estimula, né? O cálcio juntamente com a calcitonina. Lembra que tem um hormônio nessa parada aí, né? Então, ó, a calcitonina, junto com a vitamina D, faz com que o cálcio entre nos ossos, não só entre, mas se organize e fique lá, fazendo com que os ossos fiquem rígidos. Quando isso não acontece, por N motivos, então aí tu pode desenvolver o raquitismo, lembra? Raquitismo não é magreza, não é fraqueza, na realidade, raquitismo é uma deformação óssea, tá? Ou seja, a ausência de vitamina D pode ser a ausência de exposição solar ou à luz, tá? Pode ser, óbvio, né, a ausência de cálcio, que também geraria outros problemas paralelos. Vitamina A, vitamina do olho, né? Causa aí a cegueira noturna, né? A relação com a visão, integridade tecidual das relações com carotenoides. Olha ali, ó, anti-xeroftalmia, né? Anti-cegueira noturna. Tá? Então, ela mantém lá principalmente quem, né? Os bastonetes firmes e fortes, mas também atua, né, nos cones, tá? Que no caso é aqueles que os cones, né, entre aspas, coloridos, né, os bastonetes, entre aspas, branco, preto e cinza, tá? Ou seja, locais escuros são os bastonetes, locais claros, né, então são como é que se diz? Os cones, tá? Vitamina C de coração, ó, antioxidante também, né? Relacionado ao sistema imunológico, né?
e ainda atua no metabolismo do colágeno, ou seja, nos tecidos conjuntivos como um todo. Por isso que ele é antiescorbutífico, né? Ou seja, né? Como é que há sangramento de gengivas? Beleza. Mas esse sangramento é justamente por quê? Porque ele começa a romper, lembra disso, né? Ele começa a romper o tecido que fica abaixo da epiderme, ou seja, um tecido conjuntivo, ou seja, não formar colágeno, e aí tu perde dente, tem sangramento de gengivas e assim por diante. Tá bem? Ó, a B1, né, que é aquela mais famosa, inclusive quando a gente fala, vitamina B, beriberi, né? Então, ó, atua no funcionamento, né, ou na regulação desse funcionamento do sistema nervoso central e também no metabolismo de carboidratos, tá? B1 também chamada de tiamina. É o antiberiberi, que é aquela doença que a pessoa perde, né? Como se fosse assim, Parkinson. Então fica, a gente chama, ó, a gente chama em alguns animais de polineurite. Poli, muitos, neuro, nervos, né, o nervoso, ite, inflamação. Então são vários nervos que perdem o controle, que ficam inflamados, e aí tu perde, né, essa mobilidade, tá? Ó, depois, ó, a B12, já dei um pulão, tá? Então a B12, antianêmica. Aqui nós temos uma anemia perniciosa. Quando falta ferro, a gente tem uma anemia ferropriva. E tem a genética, vamos pegar as mais famosas, né? A genética que a gente tem o quê? A anemia falciforme, ou também chamada de ciclemia, tá? Então atua ali ó, na eritropoese, integridade também do sistema nervoso central. Ah, quem é que faltou aqui que fecha também do complexo B, hein? Ah, que fecha o tubo neural. Quero ver quem é que lembra. Isso aí, a B9. Ah, também conhecida como ácido fólico, lembra? Ah, também conhecida como ácido fólico. Tranquilo? Isso aí. Ah, é assim que eu gosto. Ó, ácidos nucleicos. Agora vem, né? Tu já viu que eu já coloquei todo, entre aspas, aqui, nossos problemas de genética, né, molecular ou de biologia molecular aqui, com exceção das mutações, coloquei tudo aqui. Já agora de cara que eu já quero matar hoje, na noite de hoje. Ah, os ácidos nucleicos, então, são compostos informacionais da vida. Ou como tu quiser, né? São as moléculas da vida, são as moléculas da síntese proteica, são as moléculas que carregam a informação gênica. Cara, o jeito que tu quiser, para mim não faz diferença, tá? Então aqui tá uma tirezinha, molécula de DNA, a gente lembra de tanta coisa. Beleza, tá? Ó, então, ó, genética clássica proposta por Mendel, né? Fator, ó, unidade fundamental de herança, lembra? Os fatores. Lei da segregação dos fatores, ok? Ele utiliza fatores e hoje a gente sabe que o que ele queria dizer, na verdade, eram genes, né? Genética molecular, ó, Watson Crick, né, que propuseram inclusive um modelo de DNA, gene, né, um segmento da molécula de DNA. Na verdade, eles só complementaram o que Mendel não sabia explicar. Lembra da historinha do Mendel? Então, ó, tá aí, ó. Ah, então o que que a gente tem? A gente tem, ó, os nucleotídeos que formam tanto DNA como RNA. Então, são aqueles, né, aquelas partes, né, que irão formar o DNA e o RNA. Então, ó, eu tenho fosfato, eu tenho uma pentose e eu tenho as bases nitrogenadas, tá? Então, ó, base nitrogenada, eu tenho desoxirribose e ribose. Nesse caso aqui, então, é um RNA. Como é que eu sei? Como é que sabe, Elton? Olha aqui, ó, 2OH, aqui embaixo 2OH, então eu tenho uma ribose. Então, isso aqui seria uma molécula de RNA. Mas vamos lá. Ah, para tu não te perder, isso aí eu apostaria mais numa, como é que se diz, num vestibular da vida, né? Separar quem são as púricas e as pirimídicas, tá? Então, as pirimidicas ou as pirimidinas, né? Citosina, timina e uracila. Ou seja, tem um único anel, tá? E aí as púricas, aquelas que têm dois anéis, guanina e adenina. Tranquilo aqui, né? Aqui nenhuma novidade também. Questão estrutural, eu sei que vocês estão bem. Vamos lá. Ó, aí nós temos o quê? As extremidades, né? As extremidades. Eu tenho uma extremidade chamada três linha e eu tenho uma extremidade chamada cinco linha, ok? Então, na extremidade três linha, eu tenho uma hidroxila livre, na extremidade cinco linha, eu tenho um fosfato livre.
Ah, então tá aqui, ó. Três linhas, cinco linhas. Ok? Ó, lembra que entre a pentose, né, e o fosfato, eu tenho uma ligação fosfodiéster, tá? Ó, fosfodiéster, ok? Aqui outra fosfodiéster, aqui outra fosfodiéster. E a extremidade cinco linhas, extremidade três linhas, que não esquece que o sentido da vida é cinco linhas, três linhas. Aqui a diferença entre o DNA e o RNA, né? Então, fita dupla e fita simples, pentose, DNA, desoxirribose, ribose, bases nitrogenadas, né? Ó, distribuição. Concentrada no núcleo, mas pode ter em outras partes, como algumas organelas, né? Ó, concentrada no citoplasma, mas pode ter em outras partes, inclusive sendo material genético de alguns seres, como os vírus, tá? Papel biológico, hereditariedade, papel biológico, participar da síntese proteica, tá? Ó, DNA, ok? Então não esquece que o DNA ele pode estar fora, ou seja, né? Ele pode ser olha a palavra que eu vou utilizar, extracromossomal. Então não é só bactéria que tem DNA extracromossomal, como os plasmídios, tá? E, os seres vivos, principalmente os eucariotos, eles também, assim como os vegetais, eles terão DNA extracromossomal. E os vegetais ainda têm dois locais, né? Vai ter nas mitocôndrias e vai ter nos cloroplastos. Não esquece que cloroplasto também tem material genético, tem DNA. E se tem DNA, tem RNA. Ah, também tem RNA. Então, ó, o DNA mitocondrial, olha como é que eles chamam a linhagem. Então, é sempre, para nós humanos, é uma linhagem matrilinhagem, tá? Ou seja, matriarcal. Ah, é feminina. Ah, sempre, tá bem? Ainda sobre DNA, então, ó, segundo Watson e Crick, né, o DNA é uma fita dupla e helicoidal e antiparalela. Ah, e complementar, mas aí é por minha conta, tá? Ah, então, ó, faixas azuis representam duas cadeias, né, de açúcar fosfato, ok? Os pares de base, as conexões, né, horizontais, e as duas cadeias, né, correm em direções opostas, por isso antiparalelas, tá? Lembra a história? Cinco linhas, três linhas. Sim, se começa numa extremidade, cinco linhas, tem que terminar na outra extremidade, três linhas. E se a outra começa na três linhas, tem que terminar em cinco linhas, tá? Aqui, ó, aquela regra de Chargraff, né? Entre as bases nitrogenadas das fitas antiparalelas existem pontos de hidrogênio, estabilidade, pareamentos da base, púricas sempre com pirimídicas, tá? Então, relação de Chargraff, adenina liga com timina, citosina liga com guanina, né? 100%, tá? Então, a adenina é sempre igual à quantidade ou aproximadamente igual à quantidade de timina. Eu falo aproximadamente porque a gente não conta, a gente tem peso molecular, então, por isso que pode aparecer uma tabela lá com 45,7, o outro com 46, entendeu? De adenina e timina, por exemplo. Ah, é uma variação pequenininha que pode ter perdido alguma coisa, ou até mesmo, né? Mas quer dizer que tem a mesma quantidade, né? E a parte de guanina com citosina. Lembra que entre adenina e timina, duas ligações. Entre guanina e citosina, três ligações. Tá? Ou seja, três pontos de hidrogênio entre guanina e citosina, duas pontes de hidrogênio entre adenina e timina. Ah, aí a gente chega na replicação do DNA, também costumeiramente chamada, né, de duplicação do material genético. Então, o que que a gente tem? Período de ocorrência, né? Na intérfase, tá? Na fase S. Ok? Lembra? Ah, olha aqui, ó. Local de ocorrência, procariotos no citoplasma, tá? E em eucariontes no núcleo. Corre no núcleo. Tá? Porque aí recém está iniciando, lembra a duplicação do DNA, para depois fazer a fragmentação da carioteca. A entrar em prófase, metáfase, anáfase e telófase. O objetivo, então, possibilitar a manutenção do padrão genético ao longo das divisões celulares, ou seja, a quantidade de cromossomos. Ah, então, a DNA parental no novo DNA que vai sendo formado. Lembra de uma coisa: toda fita que se forma, tá? Ela passa por um processo de replicação semi-conservativa.
Olha lá, ó. Semiconservativa, porque eu tenho o quê? Eu tenho sempre uma fita molde lá do original e aí depois as duas fitas novas complementares, tá? Semiconservativa. Ó, já caiu, né? Eu não me lembro se caiu no Enem, mas isso aqui já caiu em questões de vestibular, não foi uma nem duas. Então, ó, a conversa da Mafalda, né? Mafalda, às vezes, pergunta qual é o sentido da vida. É na direção cinco linhas, três linhas. Então, a replicação sempre acontece independente de onde comece, de um lado e de outro, tá? Uma para cada lado. Cinco linhas, três linhas. Na divisão celular, reprodução, ela serve, né, para reprodução, crescimento ou regeneração. Olha aí, ó. Já introduzi aqui também o quê? O nosso PCR, né? Reação em cadeia da polimerase. Tá? A polimerase é a enzima que polimeriza, que possibilita que a gente tenha aquela replicação ali. Ah, ou seja, a síntese da nova fita. Então, é uma forma de duplicação in vitro do DNA, né? Ou seja, em laboratório, utilizado para medicina forense, para biotecnologia, para paleontologia, né? E identificação de alguns patógenos. Aí, lembra que a gente conversou também, né? O RT-PCR aí é o mais específico para isso, tá? Olha aí, transcrição. Então agora eu vou formar moléculas de RNA a partir da molécula de DNA. E já te ressalto que não acontece isso, tá? Não acontece isso. Como é que eu vou dizer? De todo o DNA. É apenas de uma parte, ou seja, daquela parte de interesse onde está contido aquele gene, aquele código específico para a formação de um RNA, seja ele qualquer RNA mensageiro. Vamos pegar aqui um RNA mensageiro, tá? Então, ó, não esquece que quando muda de DNA para RNA, é A para U, é T para A, é C para G e G para C, tá? Então, ó, a RNA polimerase. Agora, se eu estou produzindo uma fita de RNA, é uma RNA polimerase e não uma DNA polimerase. A DNA polimerase só existe aonde? Só existe na replicação, tá? Então, ó, com um molde para a sua fita simples. Não esquece que agora é fita simples, tá? Então, olha lá, ó. Aqui tinha um A no DNA, passou o U. O T virou A, C, G, o G, C, G, T, o A, o O, não tem T lá. E aí fica formando o RNA, tá? Então, ó, a transcrição do DNA, período de ocorrência, intervalos G1 e G2, tá? Então, né? Ou no G1 ou no G2, que é o gap, lá na interface. Local de ocorrência, procariotos do citoplasma, eucariontes ainda, né, no núcleo. O objetivo, então, é produzir moléculas de RNA para que ocorra síntese proteica. E aí pode ser qualquer um daqueles RNAs, pode ser o mensageiro, pode ser o ribossômico, pode ser o transportador, tá? Aqui o esqueminha, ó, reação do receptor, né? Então, a entrada do núcleo, sítio de ativação, né? Tu tem lá a produção do RNA, tem a transcrição, formou, vai lá para o citoplasma para encontrar os ribossomos e aí fazer a tradução, produzir a molécula. Tá? Bem resumidinho, eu gostei dessa imagem aqui, tá? Então, ó, reação do receptor, ou seja, um sinal que tu precisa sintetizar a proteína. Lembra? Tu precisa de sinais. Lembra que tem uma proteína de membrana que vai receber esse sinal? E que essa proteína de membrana ela é periférica, ela fica para fora lá dessa molécula, conversamos ontem, inclusive. Tá? Ó, transcrição, então, ó, início tem o quê? Reconhecimento do sítio promotor, ou seja, aquele, né, que a gente chama de RNA pol, ou seja, RNA polimerase, que é onde vai iniciar a formação. Não pode ser de qualquer lugar, tem que ser do local específico, tá? O alongamento, a adição de nucleotídeos de RNA crescente, então aqui, ó, vai tendo alongamento quando ele vier vindo para cá, tá? E aí o término quando identifica a reação, né, ou a trinca, ou trincas ou códons, né, que vão fazer o quê? Que vão dizer assim, ó, pronto, aqui terminou, tá? Então é um RNA de terminação, tá? E aí libera, depois não deixa o DNA aberto, né? Depois vai vir de novo, né, todas aquelas enzimas do DNA que fazem a ligação, que fazem, né, ó, o enrolamento, a espiralização, vão vir e vão aí, vamos dizer assim, consertar esse DNA para fazer com que eles, né, voltem lá, tá? Então, ó, como eu te falei, ele forma uma uma bolha, né, ou bolsa, né, de transcrição, sempre no sentido, ó, cinco linhas, três linhas, então, ó, ela vem aqui, começou, vai começar daqui para cá. Nesse caso aqui é de baixo, né? Então eu começaria daqui para cá. Tá?
Então, ó, sentido cinco linha, três linha é sempre o sentido da terminação, da, como é que é? Da síntese, né? Então, ó, o conceito de gene, tá? Ó, toda a sequência de nucleotídeo necessária para a síntese de RNA funcionais, né, de uma cadeia polipeptídica. Então, ó, gene A, gene B. Transcreve, ou seja, produz o RNA e depois traduz, produz a proteína. Aqui os azinhos representam, né, no caso aí, os aminoácidos, tá? Primeiro, então, tá lá no DNA, fita dupla, então vai transcrever em RNAs, e aí esses RNAs vão produzir as proteínas. Aqui de novo, ó. Ah, de novo não, né? Mas uma parte importante também que a gente chama de dogma central da biologia, tá? Então lembra que é a replicação, é a transcrição, é a tradução. Ó. A proteína é sempre o produto final de uma expressão gênica. Então, o gene no final ele vai produzir uma proteína, ponto final, que pode ou não produzir uma característica. Ok? Ele pode ou não produzir uma característica. Ah, ele pode produzir uma proteína de membrana, que teoricamente não vai te dar uma característica específica. Ah, mas ela vai ser tua. Por isso a gente tem a histocompatibilidade, que inclusive tem a ver com os glicocálex. Ó, agora uma outra imagem eu acho que fica melhor. Aqui a gente também pode ter o que se descobriu depois, né, o novo dogma central da biologia. Vai aparecer aqui, ó. Então, antigamente a gente só tinha isso aqui, ó, DNA para DNA, replicação. DNA para RNA, seja ele qual for, uma transcrição. E quando esse RNA produzir uma proteína, a gente tem a tradução. Depois se descobriu, principalmente por causa dos vírus, né, que um RNA ele pode se replicar. E um RNA se replica e aí ele produz a própria proteína. Ou alguns vírus, né, como os retrovírus, eles podem voltar a DNA, formar um outro RNA e aí produzir a proteína. Esse a gente chama de retrovírus e precisam de uma enzima específica e todos os retrovírus têm, né, a transcriptase reversa. Ok? Até aqui tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Ó, aí o que que nós temos, ó? A expressão gênica, né? Então, ó, existe então separação espacial e temporal entre a transcrição e tradução. Nos procariotos não tem, nas bactérias, tá? Mas aqui nos eucariotos, já botando aqui. Ou seja, né? Primeiro acontece uma coisa e depois acontece outra. Nos procariotos pode acontecer tudo junto. Essa é uma grande diferença, né? A nível de universidade, a gente aprofunda bem nisso, tá? Então, ó, sequência de evento: transcrição, splicing, a exportação do RNA e depois a tradução. Tá? Vamos ver o que que é cada partezinha dessas aí. Então, ó, principalmente aqui, ó. Vamos lá. Transcrição, tu sabe o que que é? Tá? Agora que a gente já viu. Agora, vamos lá. O que que é o splicing? Tá? É a excisão dos introns e na união dos exons. Ok? Então, introns, que também a gente poderia chamar de eucromatina do DNA, né? Porque aí a gente tá. Aqui é RNA, então é uma nomenclatura específica do RNA. Se fosse no DNA, a gente chamaria de eucromatina, ok? Os exons. E a heterocromatina a gente chamaria de introns. Então, ó, são sequências de bases de pré-RNA mensageiro geneticamente inativas. Ou seja, que não tem código, mas estão lá naquela sequência. E os exons, né, que são sequências de pré-RNA. Então, imagina que aqui, ó, tava a minha sequência, estava aqui, ó. Aqui tem um exon aqui cheio de códons, trinca, 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 trinca. Aqui eu tenho mais trinca, 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 trinca. Tá vendo? Então, exon, né? E aí o que acontece? Quando a gente, entre aspas, né? Quando a célula consegue cortar, remover, retirar esses introns, e aí eu fico somente com os exons. Aí eu tenho, vamos dizer assim, a sequência correta dessa molécula. Ou seja, daquele código para a produção da proteína. Tá? Então, isso é importante, ok? Depois, ó, a gente fala tranquilo aqui do splicing, tranquilo? Essa excisão, essa retirada, né? Vamos dizer assim, essa limpeza nesse RNA. Lembra que eu até chamei, eu não sei se foi ontem ou numa outra aula, eu chamei de DNA lixo, tá? É o famoso DNA lixo.
Então, é aquilo que é retirado para fazer a limpeza, para que aí tu tenha o código certinho. E boas. Vamos lá. Ó, RNA, então, ó, fita simples, né, com ribonucleotídeos, né? Ó, pode dobrar ao redor do próprio eixo, intermediário no fluxo gênico, possuir acila ao invés de timina e pode exercer função catalítica. Não esquece, não é só de origem proteica que nós temos enzimas. Ah, existe um grupinho, que são muito pequeno, que são as riboenzimas, que também são proteínas, tá? Então, ó, RNA ribossômico é o mais abundante tipo de RNA da célula. Associa-se com proteínas, dando origem aos ribossomos. Então, o ribossomo tem uma parte proteica e tem uma parte que é um RNA ribossômico. O RNA mensageiro, responsável por conduzir a informação genética do DNA aos ribossomos, né? É esse que sofre essa limpeza, ok? Bases de RNA mensageiro organizam, né, em trincas ou tríades, né, denominados códons. Então, ó, sempre de 3 em 3. Cada 3 desses aqui equivale a um aminoácido, tá? A, C, G, U, C, A, G, U, G. Ah, então aqui nós temos 3 códons, 3 trincas, teoricamente 3 aminoácidos, tá? Eu não posso dizer que são 3 aminoácidos diferentes. Ah, normalmente é, mas não esquece que mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido. Olha aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. A sequência de aminoácidos de uma proteína é definida pela sequência de códons, tá? Então, de acordo com a sequência, se tu mudar um códon, tu pode mudar completamente a proteína, ok? Então, mas sempre vai mudar? Talvez não. Agora a gente vai ver na sequência. Então, ó, a relação códons-aminoácidos é conhecida como código genético. E esse código genético ele é universal, ou seja, serve para todos os seres vivos, inclusive para os vírus. Ah, se tu botar a mesma sequência num vírus lá, que tem num humano, ou que tem, por exemplo, num fungo, ele produz a mesma proteína, tá? E ele é redundante, ou seja, degenerado. Isso quer dizer isso aqui, ó. Então, tá vendo? Olha só. Eu tenho UUU que produz a fenilalanina, mas o UUC também produz a fenilalanina. Tá? Então, mais de um códon pode produzir o mesmo aminoácido. Tá vendo? Aqui embaixo, olha a leucina aqui, ó. CUU, CUC, CUA, CUG. Claro que tu não precisa decorar isso aqui, nem eu sei não que eu saiba muito, mas tipo, nem eu nunca fiz questão nem de. Ah, porque normalmente quando te dão isso, não te dá, ó, o primeiro a base nitrogenada, a segunda e a terceira. Aí tu só vai juntando. Ah, aí aqui, ó, toma cuidado com esses aqui, né? Tu também não precisa gravar, porque qualquer coisa eles vão te dar essa tabela na prova. E aí tu tem o que a gente chama de stop codon, tá? Que é onde para. Lembra? Aonde para. Tá? E aonde para, né? Tu vai ter o término daquela sequência. E aqui tá em verdinho a metionina, sabe por quê? Porque o AUG, 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 3 AUG na corrida é um sinal que ele inicia a proteína. Entendeu? É por isso. E aí, mas aí depois, se tiver um quarto, bom, ela já começa a fazer parte da proteína. Ah, então, tu tendo 3 ali, A U G, A U G, A U G, tu não precisa saber que é metionina também, tá? Eles vão ser obrigados a te dar isso aí, tá? Então, ali as enzimas lê quando elas enxergam, entre aspas, né? Enxergam 3 A U G, A U G, A U G. Bom, agora daqui em diante começa a minha leitura. E aí lá no final tem que ter algum desses aqui, ó. O GA, o GG, o AA e o AG, tá? Ah, o GG não, o GA, né? Tá bem? Ó, código genético então é universal, ó, códon equivale o mesmo aminoácido em qualquer ser vivo, como eu tinha comentado, equivale a fenilalanina em qualquer ser vivo, tá? Universalidade do código genético possibilita a transgênese, tá? Ou seja, né? O organismo geneticamente modificado. Olha como pode aparecer isso, hein? Tranquilo? Porque se ele não fosse igual, imagina, né? Se eu colocasse o gene da insulina, que nós falamos bastante ontem, se eu colocasse o gene da insulina, por exemplo, lá na bactéria, a bactéria poderia produzir uma coisa completamente diferente da insulina. Entende a importância disso? Isso é muito. Então, grava isso aí essa semaninha, tá? Que esse código genético é universal e, por consequência, então, isso possibilita a transgênese, tá? Ó.
Depois, o que que eu tenho aqui, ó? O código genético é redundante, né, que estava lá, né, que eu não falei, depois eu falo, ó. Códons diferentes podem corresponder a um mesmo aminoácido, como eu te falei, e como eu te mostrei aqui. Então, olha a prolina, olha lá, ó, vários. A histidina, a lisina, arginina, serina. Olha aqui a glicina aqui embaixo, olha só. Quatro códons pode codificar a glicina, tá? Então, ó, existem 64 códons diferentes, número de códons 4 na 3, né? 64 combinações. As 61 códons são equivalentes a aminoácidos, 3 são stop códons, tá? Na natureza existem somente 20 aminoácidos e utilizados na síntese proteica. Então, tá vendo? E nós temos, cara, milhares de proteína. Por quê? Devido à ordem. Então, se eu troco um códon de posição, eu posso trocar a minha proteína. Então, isso possibilita, então, essa diversidade que nós temos, então, né, de proteínas aí, tá bem? RNA transportador, que é o que falta, né? É o menor tipo de RNA da célula, né? Transporta aminoácido, aquele, vamos dizer assim, que carrega, né? Que acha os aminoácidos, né? No citoplasma e leva até os ribossomos. Olha lá, ó. Até os ribossomos durante a tradução. Ó, para cada códon do RNA mensageiro, existe um anticódon complementar que a gente chama de RNA transportador. Então, ó, olha aqui, ó, aqui o códon era AGU, então eu tenho um anticódon UCA. Eu tenho aqui, né, um UAC, ou seja, um códon, né? E aqui eu tenho um AUG, tá bem? E aí ele vem trazendo o aminoácido, aí vai ligando, ó, liga essa serina, pô, ligação peptídica, vai ligar em outro, que vai ligar em outro, que vai ligar em outro, vai ligar em outro, vai ligar em outro, e assim por diante. Síntese proteica, lá, o local de ocorrência, né? Citoplasma, né, nos ribossomos, pode ser nos polissomos livres, né? Ou no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, né? Para que ocorra a tradução, são necessárias algumas coisas. Ribossomos, RNA mensageiro, RNA transportador, aminoácidos e energia, tá? Se tiver tudo isso aí, a gente consegue produzir as proteínas, vamos dizer assim, né? Normalmente, naturalmente, tá? Depois, ó, etapas da tradução, tá? Então, a gente já viu, né? Essas etapas aqui, eu botei de novo, ó. Mas vamos lá. Chegada da subunidade menor do RNA, forma primeiro o ribossomo, depois o alongamento, né? Chega os RNAs transportadores, né? E a finalização, identificação dos stop códons, separação das subunidades, tá? Então, dentro daquele processo ali, né? Não esquece que o ribossomo, ele não fica sempre como ribossomo. Ele se separa, ele faz a síntese proteica, depois ele se separa. Então o RNA fica solto, entre aspas, né? E a proteína que forma o ribossomo, ele também vai se dispersar. Aqui mostrando, ó, esse esquema, então, o núcleo forma o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai encontrar o ribossomo, vai lá ser lido, né? E aí a gente vai tendo, né, os RNAs transportadores que também vêm do nosso material genético, né? Para sintetizar, para colocar, achar os aminoácidos e levar até o código da proteína. Não esquece que o RNA ribossômico também, né, vem do nosso DNA, tá vendo? Então, os três RNAs vêm de partes específicas do nosso material genético. Dúvida aqui ou não? Tranquilo? Tranquilo. Alguns conceitinhos importantes, né, da gente relembrar ali de código degenerado, né, código genético, essa parte eu acho bem importante para a prova de vocês, tá? Principalmente a teórica. Opa, ó, essa parte aqui, ó, cadê? Isso aqui, ó, é universal, redundante. Essa relação aqui, ó, que não sei por quê, né? Eu estava preparando hoje para vocês a aula e aí me deu esse estalo assim, bah, isso aqui eu não falei. Então, ó, Universidade do Código possibilita, pode misturar uma questão aí de molecular com transgênese, e aí tu tem que saber que ele é universal, que ele se expressa da mesma maneira, tá? Ou não assim tão direto, pode vir até numa, vamos dizer assim, numa resposta mais rebuscada, que tu sabe que o Enem às vezes gosta de fazer, inverter, mas aí pelo menos já fica aí com isso aí fresquinho na cabeça, tá?
Vamos lá. Citologia. Então, ó, diferenciação, né, de células procarióticas e eucarióticas, né? Então, organização celular bem simples, sem compartimentalização, ou seja, sem organelas membranosas. Material genético imerso no citoplasma, sem carioteca. DNA não se associa com proteínas, né? Possui material genético único e circular, não possuem citoesqueleto e realizam normalmente divisão direta, ou seja, cisparidade ou divisão simples, né? Bactérias e cianobactérias, tá? Depois, ó, vimos ontem, né, a teoria autogênica das invaginações, de como os procariotos passaram, né, a ter as organelas, ou até mesmo formar o núcleo, a partir, se acredita que, tá? Então, lembra, é uma teoria autogênica. Então, ó, maior, isso é vantajoso porque maior superfície celular, né, especialização, divisão do trabalho, eficiência metabólica, aumento quantitativo e qualitativo do genoma, tá? Inclusive em número de cromossomos, maior proteção do material hereditário, né, por causa da carioteca, e novos processos celulares, que aí passa a deixar de ser uma divisão simples e passa a ter uma mitose, que seria, vamos dizer assim, uma mais complexas. A célula eucariótica, então, ó, compartimentalizadas, possuem, né, um sistema de endomembrana e, inclusive, elas têm relações, né, retículos, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo. Lembra? Tem sempre relações entre eles. Possuem núcleo definido com carioteca, tá? DNA associado com proteínas formando, né, cromossomos múltiplos e a realização de divisão indireta, né, ou indireta. Então, maior complexidade nos eucariotos, tá? Teoria endossimbiótica, nem Margulis, né, onde os seres vivos não ocupam o mundo pela força, mas por cooperação, né? Então, isso é interessante. Passar a entender que é melhor a gente trabalhar junto do que a gente trabalhar separado. E aí a gente tem a teoria endossimbiótica. Ó, citologia ainda células, né? Diferenciadas, indiferenciadas, desdiferenciadas, né? Então, as diferenciadas são aquelas que se especializam. As indiferenciadas são aquelas que ainda não se especializaram, ou seja, tem todos os genes, vamos dizer assim, ligados. As diferenciadas têm alguns ligados e outros apagados, porque elas já sofreram esse processo de diferenciação. E as desdiferenciações são aquelas que se especializaram e voltaram a ser alguma coisa, né? Ou perderam uma certa capacidade, tá? A gente vê isso, por exemplo, nas células, nos osteoblastos e osteócitos. Então, o osteoblasto vira osteócito e depois o osteócito perde a capacidade de ser osteócito e volta a ser osteoblasto. Tá? Nos vegetais também, tá? Membrana plasmática, então, funções, ó, funcionar como uma barreira seletiva e permeável, participar das junções e comunicações intercelulares, né? Ó, funcionar como sítio de receptação e sinais externos e participação da transdução de sinais, tá? Ó, membranas biológicas são fundamentalmente lipoproteicas, não esquece. Fosfolipoproteica, né? O modelo mais aceito é o modelo mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson. Permeabilidade seletiva, para mim, tá? Porque eu entendo para tudo que é regulação fisiológica dos seres vivos, passa pela membrana, ou seja, passa por osmose, por difusão, por bomba de sódio e potássio, e assim por diante. Então, né, para mim, a característica ou a função mais, vamos dizer assim, importante da membrana é a permeabilidade seletiva. Tá? Então, a matriz lipídica possui alta afinidade por compostos pequenos, sem carga elétrica apolares. Então, lipossolúveis, tá? Então, ó, compostos pequenos passam, entre aspas, livremente pela bicamada fosfolipídica. Alguns compostos maiores e íons não passam diretamente, tá? E aí eles vão precisar daquelas proteínas carregadoras, tá? As proteínas integrais para facilitar isso aí. Olha aí, como eu te falei, né? Ontem, hoje e agora de novo, as microvilosidades, né? Então, ó, são dobras que atuam na superfície de contato, o meio de facilitar a absorção, né? Então, não esquece. Aí conversamos ali, né? Aquela partezinha bonitona ali, né? De dobras, né? Que aumenta a superfície de contato, né? Então, isso facilita. Então, se tu perde ela por causa da doença celíaca, tu vai ter mais dificuldade de absorção de nutrientes, não só, né, de proteínas, de nutrientes, sais minerais, tudo, tá?
Desmossomos e interdigitações, aumenta a coesão e a adesão às células epiteliais, tá? Principalmente, né, porque o tecido epitelial é aquele tecido, né, que vai fazer que não tem espaços intercelulares, e se tiver, vão ter muito pouco espaço intercelular, sem matriz extracelular, né? Então, não esquece aí. Então, é um tecido que é característico T, todo, tá? As junções GAP, ó, junções comunicantes, né? E aí eu posso ter as sinapses elétricas ou químicas, ó, com neurotransmissores através de vesículas e sem neurotransmissores através das junções, tá? Aí nos vegetais, né, as pontes citoplasmáticas, né, que a gente chama de plasmodesmos, tá? Que vão fazer esse controle aí entre uma célula e outra. É exclusivo, tá? De vegetais. Ele é muito mais de, já falei, né, ontem, vou repetir hoje. Ah, então ó, ele é muito mais de parede celular do que membrana plasmática, mas a gente considera uma especialização de membrana plasmática. Aqui os transportes, né? Então, ó, passivo, né? Então, passivo com gasto de energia, favor de um gradiente de concentração, né? O ativo, ó, com gasto de energia, né? Então, vai do meio de maior concentração, não, do meio de menor concentração para o meio de menor concentração. Então, ó, difusão, transporte passivo de soluto do meio de maior concentração para o meio de menor. Eu tenho a difusão simples, passagem do soluto pela camada, né, fosfolipídica diretamente, e a difusão facilitada, que aí são moléculas daquelas que a membrana não deixaria passar normalmente, mesmo tendo um gradiente de concentração maior. Ah, então elas vão precisar de um auxílio. E esse auxílio são as proteínas, né, intermembranas, ou proteínas integrais, ou proteínas carregadoras ou transportadoras. A osmose, que aí é a única que transporta, não, única, especificamente solvente é a osmose, que aí é o contrário, né? É de um meio de menor concentração de soluto para um meio de maior, porque a água quer sempre diluir esses meios, tá? A bomba de sódio e potássio, né? Então, a entrada de dois potássios, a saída de três sódios contra o gradiente de concentração. Ou seja, fora da célula, eu tenho maior concentração de sódio, dentro da célula, eu tenho maior concentração de potássio. E mesmo assim, o potássio entra e mesmo assim o sódio sai. E para isso gasta energia. Não esquece que esse transporte também se dá através de proteínas, tá? E não esquece que também, quando sai 3 sódio e entra 2 potássio, isso gera uma diferença de cargas. E aí eu tenho cargas positivas externamente à membrana e cargas negativas internamente à membrana, tá? Então, ó, aqui os meios, né, isotônico quando são iguais, hipotônico quando é inferior e hipertônico quando ele é superior em relação ao outro. E aqui os tipos de transporte de vesículas. As endocitose, a fagocitose, substâncias sólidas, tem fagossomo e tem pseudópodes. A pinocitose, né, tem invaginação, tem substâncias diluídas, né, ou até aquosas que não sejam água, tá? E a exocitose, que é excreção ou secreção, tá? São coisas diferentes. E bomba de cálcio, beleza, beleza. Tranquilo aqui os transportes ou não? É de boas, né? Tranquilo. Qualquer coisa, tu canta a musiquinha da osmose que tu acerta a questão, tá? Tranquilo? Vamos adiante. Ó, aqui as organelas, né? Vamos lá, vamos começar os ribossomos. Já falamos nela bastante hoje, mas vamos falar de novo. Olha aqui, ó. Então, qual é a função dos ribossomos? Síntese de proteínas para a célula. Não esquece, síntese de proteínas para a célula. Então, ribossomos livres, polissomos, eles vão produzir proteínas para ficar no interior da célula. Ponto. Tranquilo? Claro isso, né? Olha lá, ó. Mitocôndria, né? Local da respiração celular, produção de ATP, tá? Quanto maior a atividade metabólica, maior o número de mitocôndrias. Nenhuma novidade. Depois, ciclo de Krebs, a gente vê lá na parte de bioenergética, tá? Relaxa. Ok? Vou deixar lá para quinta-feira, ok? Ó, depois que eu tenho aqui, ó, centríolos, né? Centríolos que vão produzir o citoesqueleto, que vão organizar a divisão celular. Aí não esquece que esse citoesqueleto que está aí no citoplasma, olha lá, ó, suporte e motilidade. Então, ó, eu vou ter actina, eu vou ter filamentos, eu vou ter microtúbulos.
Tudo isso forma o citoesqueleto da célula, que se originam a partir dos centríolos. Inclusive, os centríolos fazem outros centríolos. Tanto é que eles duplicam, né, lá na intérfase. Tá bem? Olha aqui, ó. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi armazena, modifica e secreta. Ah, e não esquece que ele origina um acrossoma, aquela extremidade dos espermatozoides, e ainda os lisossomos. Lembra? Lembra? Os lisossomos se originam do complexo de Golgi, mas as enzimas deles vêm de outro local. E esse outro local é o retículo endoplasmático granuloso, tá? Olha lá, ó, peroxissomos, enzimas, olha aqui, ó, como a catalase, tá? Oxidação de substâncias e degrada, né, o peróxido de hidrogênio, ok? Depois, lisossomos, né? Digestão intracelular, heterofagia, quando é uma bactéria, por exemplo, vem de fora, autofagia, quando é uma organela velha, e ainda tem aquele probleminha dos lisossomos, quando eles se destroem, eles causam a autólise da célula, que pode ser positiva, regressão da cauda do gerino, regressão, ó, das membranas interdigitais, e as negativas, como as doenças, a abestose, silicose, né? Como é que é o mal da vaca louca, a doença da vaca louca, que é causada por um prion, tá? Olha lá, ó, retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios e esteroides. hum? Ontem nós conversávamos, né? Sempre fazer associação com a função que tem a. Num tal lugar o retículo é desenvolvido, tá? E tu tem que pensar, por que que lá o retículo é desenvolvido? Quais são as funções do retículo? Então, se é nos testículos, é porque produz o quê? Testosterona, um lipídio esteroide, ok? Então tem que fazer sempre essa associação. Olha lá, ó. Também é o responsável pela desintoxicação de drogas, venenos, como agrotóxicos e assim por diante. Ou seja, temos uma grande quantidade deles, não grande quantidade, não, mas eles bem desenvolvidos no nosso fígado aí, tá? Um retículo endoplasmático granuloso, ok? Então, a síntese de proteínas, né? De exportação, aquelas proteínas que vão sair da célula, né? E também, olha aqui, ó, produz proteínas que compõem a membrana, além de produzir as enzimas dos lisossomos, tá? Que só as outras estruturas que alguns autores consideram, né? Tanto o nucleolo como o núcleo, também como se fossem organelas, porque tem aquela mesma origem autogênica, tá bem? Que a gente viu das membranas e tal, tá? Tá, e aí faltou os cloroplastos, que tu sabe qual é a função, né? Tanto os plastos, né, que podem ser armazenamento, outras funções, e o cloroplasto, que é aquele responsável, né, que tem clorofila e que vai ser responsável pela fotossíntese, tá? Aqui o núcleo, ó, só para te lembrar algumas coisinhas. Então, ó, essencial, né, para sobrevivência e regeneração da célula, tá? Então, ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, né? Determina as características da célula, especialização, né? Olha aqui, ó, celular, então ativação e inativação de genes, eucromatina, olha lá, ó, ativo, heterocromatina inativo, tá? Então, essa expressão a gente usa para o DNA. Lá no RNA, lembra? A gente usa exons e introns. Introns, aquilo que é lixo. Exon, aquilo que é, vamos dizer assim, ativo, tá? Então, cromossomos, ó, em divisão celular, lembra? Não temos ele em intérfase, tá? Espiralizado, e normalmente eles estão duplicados. Cromonema, que é uma outra estrutura, né? Ó, conjunto a cromatina, em intérfase, desespiralizado, ativo para síntese proteica, tá? Material genético, então DNA mais proteínas histonas, isso em eucariotos, tá? Só te chamando atenção. Claro, eu tô falando de núcleo. Então, ó, claro, já ia pular aqui. Material genético, DNA mais proteínas histonas, quando eu falo de eucarioto. Não tem no material genético de procariotos, não tem proteínas, tá? O nucleolo, ó, produz os ribossomos, também é o local onde fica, vamos dizer assim, armazenados os RNAs. A carioplasma, também chamado de cariolinfa, né? O nucleoplasma tem ali, né, substâncias, água, proteínas, mais ou menos, né, a mesma estrutura do citoplasma, só que um pouquinho mais ácido, devido à presença dos ácidos nucleicos ali dentro, como DNA e RNA. E a carioteca,
né? Olha aqui, ó, envolve, né? Tem poros para sair os RNAs, essas substâncias, e aí quantidade, aí vai variar, né? Então, ó, mononucleadas, anucleadas, ó, hemácias de mamíferos, só os mamíferos, tá? Binucleadas na giardia, lembra dos protozoários? Tem ah, o macronúcleo e o micronúcleo, tá? Multinucleadas como as fibras musculares esqueléticas, lembra da memória? Memória muscular? Ó, tá vendo? Como a gente consegue puxar várias coisas, por isso que é bom a revisão. Olha aqui, ó. Divisão celular, me dá mais aí uns minutinhos, né? Ah, ainda temos. Ó, me dá mais uns minutos aí pra gente fechar pelo menos essas duas coisinhas que estão faltando. Isso eu acho que são dois slides que estão faltando. Ah, então, ó, o que que eu tenho aqui? A mitose, a meiose. Questões de mitose e meiose diretamente, como fase, coisa, não vem, não é a tendência de vir. Eu, particularmente, tá? Vendo a prova de geografia, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Não, não, não é para vocês se assustarem, tá? Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Tá? Eu prefiro que a prova venha mais distribuída. Eu, Elton, merece que tu abrange mais coisas, tá? Então, tá, tava conversando com o Cris, né, sobre isso. Então, assim, ó, com a Marisa também conversei na segunda-feira. Ah, eu acredito que venha talvez uma distribuição um pouco maior. Ano passado já veio, né? Umas coisas bem mais específicas, aquela do óvulo e tal. Então, assim, ó, não tão coisas tão específicas, mas mais distribuída. Deixa de concentrar tanto. Ah, quatro, cinco questões disso, três, quatro da outra. Que aí, tipo, já tem meia prova em dois assuntos, entende? Então, por isso que eu prefiro que tu abranja aquele aluno que sabe mais de tudo, entende? Mas não é, vamos esperar para ver, tá? Deixa que eu me preocupo com isso. Olha aqui, ó, então mitose, né? Crescimento nos pluricelulares, reprodução, né? Regeneração de tecidos, né? Reprodução dos eucariontes, tá? Unicelulares, tá? Então não esquece, ó. Há período de intérfase, aquela preparação, duplicação do material genético, fase S. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, aqui eu tenho alinhamento dos cromossomos, aonde? Na metáfase. E aqui eu tenho separação das cromátides irmãs, lembra? Cromátides irmãs, nós temos a separação, então, na mitose e na meiose 2, tá? Bom, vou passar aqui para esse lado aqui, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Ah, eu tenho a mesma coisa, tenho a intérfase, tenho a preparação, mas para que que serve? Serve para formar gametas, né? Serve para tanto qualquer tipo de gameta é formado por meiose, tá? Finalidade sempre a reprodução. Só que aqui lembra na prófase um da meiose um, obviamente, o que que a gente tem? Lesipadidi, lembra? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E eu sempre falo para vocês, lembra sempre dos três do meio. Pa, di, tá? Então, leptóteno, paquíteno e diplóteno, tá? Então, o que que acontece no leptóteno? O pareamento dos cromossomos, que a gente chama de sinapse. Tá? Então, os cromossomos, quando se reconhece, ficam aos pares, que agora eles vão ficar aos pares e não mais alinhados na meiose um. Então, a gente tem a sinapse. No paquíteno, nós temos, então, o quê? Nós temos o crossing over ou a permuta, tá? E no primeiro di, lesi, pa, di, né? No primeiro di, que é o diplóteno, lembra? Nós temos os quiasmas, que é aquele entrelaçamento entre os braços dos cromossomos homólogos para que eles se mantenham aos pares. Hum? Lembraram disso ou não? Responde aí. Quero ver se vocês lembraram do lesi, pa, di. Lembra? Ah, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Ah, o zi, não esquece, zi, sinapse. Pá, crossing over. O primeiro de quiasma, tá? Quiasmas que é eles entrelaçar para eles não se perder, tá bem? Bom, saiu da prófase um, o que que a gente tem? Separação de cromossomos pareados, já com a permuta, para aqueles que fizeram crossing over, tá?
Aqueles que fizeram. Então, o que que a gente tem? A gente tem, então, né? Como é que se diz? Os cromossomos pareados na placa equatorial. Tá? Pareados, não estão, mas olha aqui, ó, alinhados, tá? Eles estão, ó, pareados, como tá aqui. E aí, quando eu vou para, ó, prófase, metáfase, ana. Lembra? Ana é separação. Aqui a gente teve a separação de cromátides irmãs, aqui na mitose. Aqui eu vou ter separação de cromossomos homólogos. Tá? E aí, depois, lá na meiose 2 aí sim, né? Na meiose 2 aí tu vai ter de novo uma, vamos dizer assim, uma mitose, igualzinha a mitose, só que na meiose 2. Tranquilo aqui, mitose e meiose, essa diferença? Tranquilo. Tá? Eu até botei essa assim, porque tanto nessa aqui agora, como na próxima, né? Que vai aparecer aí reprodução, tá? Eu coloquei, gostei dessas duas imagens que eu achei na internet aí, que é justamente para já dá para traçar o paralelo, entendeu? Que eu digo, essas tanto mitose e meiose, ó, como a gametogênese, se tu estudar comparado, tu nunca mais esquece, tá? Porque é o que tem para complicar, assim, né? Então vamos lá, ó, para fechar. Eu acho que é o último slide. Então, ó, o que que eu tenho aqui, gametogênese, né? Eu tenho a ovogênese, tá? E o negócio do penúltimo de é os quiasmas. Ó, peraí. Os quiasmas é como se eu tivesse aqui, ó. Eles se entrelaçam, entendeu? Porque imagina assim, ó. Imagina que a célula está constante, tá? Ela está em movimento. Então, eles, bom, esparearam, né? Aí trocaram o material genético, fizeram a permuta no paquíteno, tá? Lesipa. Aí no paquíteno eles trocaram aqui o material genético. O que acontece? A tendência é que eles já vão se separando. Então, para eles não se separar, eles fazem um entrelaçamento, como se eles dessem as mãos ou dessem os braços, tá? Para não se perderem, vamos dizer assim. E aí o nome é quiasmas, tá? E aí os quiasmas acontecem então no diplóteno, tá? Que é o penúltimo, e na diacinese a gente diz que aconteceu a terminalização dos quiasmas, que aí eles vão dizer assim, eles deixam de dar os braços. E aí eles já vão entrando em rota, né, do fuso acromático para aí, olha aqui, ó, ficarem pareadinhos, já ligadinhos, ó, aqui, vamos dizer assim, né, eles estão trocando, se entrelaçam, e daqui para cá eles já estão, vamos sair assim, eles já saíram da prófase um e entraram em metáfase um, aonde eles estão os cromossomos pareados na placa equatorial, tá? E aí tu já tem eles com, né? Quem trocou, trocou, ele entrou assim over e tal. Então, no segundo dia, seria a terminalização dos quiasmas, tá? Beleza. Então, ó, gametogênese. Então, eu tenho o quê? Ovogênese, né? Então, ó, a produção de ovócitos 2. Lembra? Só tem óvulo quando fecunda. Tá? Então, ó, a formação de gametas, células germinativas, né? De mitose e meiose ocorre nas gonas sexuais. Então, vamos lá, ó. O que que eu tenho aqui? Ovogônias, né? E aí eu tenho o quê? Vida intrauterina na mulher. Lembra? Na mulher. Então, ó, eu tenho, né, de células diploide, ovócito primário, tá? Capturado em prófase um, o que a gente chama de meiose interrompida, tá? Então, ó, na infância, olha lá, ó, inatividade do ovário, porque ainda não tem hormônios, né? Bom, no momento que entra na puberdade, aí passa então a ter o quê? Aí passa a ter, né, como é que é, a atividade e aí o estímulo dos folículos. Ah, então, ó, aqui um folículo primordial, lembra? O folículo primordial é aquele, né, que vamos dizer assim, que é menor do que o ovócito, tá? E aí eu vou ter o quê? A divisão. E aí eu vou ter, então, o ovócito secundário, ou de segunda ordem. Olha lá, ó, formou aqui, ó, o bonitão aqui, né? E aí, se caso, olha lá, ó, ele seja fecundado, tá? Aí, então, eu passo a ter o famoso óvulo. Aquele resquício, né, que fica ao redor, ó, folículo primordial, primário, folículo secundário. Folículo é o que fica ao redor do óvulo, lembra?
Ah, então aqui tá acompanhando, ó. Isso aqui, na verdade, em vermelhinho, nada mais é do que isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. É o rosinha com rosinha. O azulzinho, tá vendo? É o folículo. É aquelas células que ficam ao redor do óvulo, dando nutrição, dando proteção lá dentro do ovário. Olha como o folículo é pequenininho na fase uterina. Óbvio, né? Não tem hormônio, não tem o FSH, não está estimulando aqui, então ele não se desenvolve. E aí, quando tem, ó, o estímulo ao ovário secundário capturado em metáfase 2, tá? E aí, depois da fecundação que ele termina. E aí, lembra? Quando acontece a ovulação, fica o corpo lúteo, também chamado de corpo amarelo, que é esse que produz a progesterona. Então, olha lá, ó. Cada ovogônia dá origem a um ovócito 2 e corpúsculos são eliminados durante o processo. Ah, ovogônia, diploide. Ovócito 2, haploide com DNA duplicado. Tá bem? Já nos homens, o que que nós temos? Olha lá, ó, né? Isso aqui depois do nascimento. Não é na fase uterina. Ah, então eu tenho espermatogônias, né? Sofrem mitose, como lá as ovogônias também sofrem, olha aqui, ó, mitose, tá? Aí eu tenho da mitose, eu tenho a fase de crescimento, que aqui também acontece a fase de crescimento, tá? Eu tenho espermatócito 1, lá eu chamava de ovócito 1. Aí eu tenho a primeira divisão meiótica, tá? Então, depois da fase, ó, de multiplicativa, eu tenho a fase de crescimento, eu tenho a fase de crescimento. E aqui, depois das mulheres, fase de maturação. Todo o resto daqui para cá é fase de maturação. Nós homens, ó, fase multiplicativa ou proliferativa, fase de crescimento, e aí depois até aqui eu tenho, até aqui, ó, tá? Eu tenho maturação. E daqui em diante eu tenho até aqui, né, esses primeiros espermatozoides. Então, daqui dessas duas células do espermatócito 2 até esses primeiros zoidinhos aqui, ainda não prontos, né? Eu tenho a fase de maturação. E daqui para cá eu tenho a espermiogênese, ou, ó, não, não é espermatogênese, é espermiogênese ou diferenciação. Então, o homem tem quatro etapas, a mulher tem três. Vamos lá. Proliferativa ou multiplicativa, mulher, tá? Crescimento e maturação. Homem, proliferativa, né? Ou multiplicativa, crescimento, maturação e diferenciação ou espermiogênese, tá? E aí nós homens, ó, nós não formamos aqueles primeiros corpúsculos, os corpúsculos polares, tá? Então esses corpúsculos polares nós não temos. Então todas as células, todos os espermatócitos, dois, vão formar espermatozoides. Todos os ovócitos, dois, não aqui na mulher, na verdade, todos não. A metade dos ovócitos 2 ou dos ovócitos secundários não irão formar células gaméticas. Tá? Então, essa é a diferença entre aí, né, a ovogênese e a espermatogênese. Tranquilo aqui ou não? Tranquilo. Então, tá, né? Dentro aí do padrão. Deu para revisar bastante coisa, hein? Bastante coisa importante, principalmente aquela parte molecular ali que eu falei para vocês, tá? Aquela parte DNA, parte de célula, tu sabe que é importante, vai vir questões de célula, mas não creio que vocês errem questões de célula, tá? Depois a bioenergética eu vou deixar lá, vai ver que eu vou pegar, eu vou seguir a mesma ordem, como eu falei para vocês no início, eu vou seguir a mesma ordem, algumas coisas eu vou pular e vou deixar lá para quinta-feira. Tá? Porque para quinta-feira ficar mais perto, né? E se caso não der para fechar, a gente marca aí no sábado de manhã, a gente faz uma loucura aí, tá? Para fechar, né, o que a gente precisa, tá? Tranquilo então? Então tá, né? Nos vemos amanhã então, né?